Palmeiras é mesmo o time da virada. É impressionante como a gente se acostumou a ver essa equipe do Abel Ferreira revertendo resultados e mais uma vez foi assim. Realmente parece que o Palmeiras voltou a ter aquela casca nos seus melhores momentos sob o comando do português. E o Palmeiras venceu hoje, fora de casa, o Bragantino numa disputa direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que, aliás, venceu todos os jogos como visitante nessa edição do Brasileirão e trago mais uma vez essa estatística porque é bem impressionante, né? Desde novembro o Palmeiras não perde como visitante, aquele visitante bem chato de receber na tua casa. E falando um pouquinho desse jogo, né, dessa importante vitória do Palmeiras, bom, para começar, vamos falar das ausências importantes, né? O Vitor Roque, que infelizmente a sua avó faleceu, então por isso ele foi liberado dessa partida. E também a ausência do Paulinho, que até me chamou a atenção um pouco, né? Segundo o Palmeiras, faz parte do controle de carga, do planejamento que está sendo feito com o jogador para o retorno dele, mas eu achei que ele pelo menos pudesse estar no banco de reservas, né? Não esteve no banco de reservas contra o Bolívar e mais uma vez foi a ausência na equipe do Palmeiras. Pensei que até ele pudesse entrar um pouquinho, mesmo começando na reserva, para continuar pegando ritmo de jogo, mas enfim, não vamos questionar esse planejamento feito pelo departamento médico do Palmeiras. Bom, analisando um pouquinho desse jogo, o primeiro tempo foi bem sonolento, né? Não tiveram grandes chances. Achei que o Palmeiras não teve muita pegada, sabe? Entrou um pouco desligado na primeira etapa. O Bragantino, que é um time muito bem montado pelo Fernando Seabra, é um time chato, competitivo, e a gente viu que não foi um jogo fácil. Aliás, eu não esperava um jogo fácil, não sei o que você esperava, mas o Bragantino tá fazendo um grande campeonato brasileiro e achava que ia ser difícil mesmo. Ainda mais fora de casa, o Palmeiras tem dificuldades, né, contra o Bragantino fora de casa. Empata bastante, enfim. Mas nesse jogo, no primeiro tempo, o Bragantino conseguiu aproveitar a sua oportunidade quando teve, num chute ali bom do Gabriel, né, lei do ex, que nunca falha, e ele abriu o placar para o Red Bull Bragantino. Na primeira etapa, como eu disse, eu achei que as tomadas de decisões do Palmeiras estavam um pouco ruins, estava faltando um pouco aproximação, não teve muita criatividade também, foi um jogo um pouco mais morno, mas que o Bragantino conseguiu sobressair. E justamente por isso, né, por entender que o Palmeiras não estava tão bem na partida, o João Martins, né, que estava hoje no banco de reservas, já que o Abel Ferreira está suspenso, ele fez já 2 alterações no intervalo. Colocou o Maurício e também colocou o Luigi nos lugares do Alan e também do Facundo Torres, que acabou saindo. E achei que as substituições fizeram bastante efeito. Tanto é que, para mim, o Maurício foi o melhor jogador do Palmeiras na partida e foi dele o gol da vitória do Verdão. Mas achei que o Palmeiras já voltou tocando mais rápido a bola, com mais chances pelas laterais, não dando tanto espaço assim no meio-campo como estava dando para o Bragantino, né? O Bragantino estava muito achando espaços para infiltrar, principalmente ali no meio, e encontrando possibilidades de ataque que poderiam até ampliar a vantagem para o Bragantino, mas aí o Palmeiras na segunda etapa foi mais certeiro, primeiro com o gol do Murilo de cabeça, que desde que voltou 2 jogos e 2 gols, né? É uma arma muito importante do Palmeiras com os seus zagueiros. O Murilo é um zagueiro artilheiro, assim como o Gustavo Gomes. Ele subiu lá no alto para empatar a partida. E é muito legal também para o zagueiro ir adquirindo confiança, né, nesse retorno. Óbvio que não é o principal, a principal importância dele ali no jogo, fazer gols, mas a gente acaba também contando com esse recurso. Então, Murilo foi muito bem para fazer esse gol de empate do Palmeiras. E aí, o Maurício acaba desempatando e aí, né, a partir do momento em que o Palmeiras faz esse 2-1, controla super bem o jogo. Achei que o Palmeiras trocou passes melhores. Curiosamente também, o João Martins escolheu, até pela característica do jogo, colocar mais os meninos, né? O Thales, por exemplo, entrou na partida, Rafael Veiga e Felipe Anderson ficaram no banco, e acho que muito por conta mesmo da característica do jogo, do que se apresentou, né?
Durante ali a segunda etapa também ele acabou mudando um pouco o Estevão de posição, por exemplo, o Estevão acabou indo um pouco mais para a lateral e isso surtiu efeito. Achei que as bolas começaram a vir mais para o Estevão e as jogadas perigosas começaram a aparecer mais. Mas é isso, não foi um jogo brilhante na primeira etapa, um jogo muito seguro e de muita força mental do Palmeiras no segundo tempo. Que, aliás, né, a força mental desse elenco do Abel realmente acho que o que destaca a equipe do Palmeiras nesses últimos anos. É uma equipe que não se abate, é uma equipe que quando precisa buscar o resultado, vai buscar o resultado. Fez assim, continua líder numa rodada que foi boa para o Palmeiras, porque além de vencer um time que é um adversário direto na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro, também viu o Flamengo empatar com o Botafogo. Então, bons resultados para o Palmeiras nessa rodada. E é isso, gente. Palmeiras mantém a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, no meio da semana, tem o jogo pela Copa do Brasil contra o Ceará. Lembrando que o Palmeiras já tem a vantagem porque venceu por 1-0 fora de casa, né? Então, um empate garante o Palmeiras na próxima etapa da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, mais um confronto direto no final de semana, jogo em casa contra o Flamengo, vai ser um jogaço. O que vocês acharam da atuação do Palmeiras? Me conta aqui, um beijo e até a próxima.